vamos estudar a ação em alvos hospedeiros importantes para a replicação viral, nível 4, nível 5, nível 6 e o nível 7. Então, como ação antiviral, outra na replicação e montagem do vírus. O sexto no processamento pós-tradução daquelas imensas proteínas virais que se formam no aparelho de Golgi, e o sétimo nos receptores da carioferina, que é outro mecanismo de transporte das proteínas que os vírus utilizam. Pois bem, depois disso nós vamos falar também sobre os efeitos anti-inflamatórios. Então vamos começar com o efeito antiviral da ivermectina. Gente, cada vez que eu vejo na mídia falar que a ivermectina é um tratamento sem eficácia comprovada, quando a eficácia que se referem, no caso, é ação antiviral, eu tenho vontade de rir e chorar. Rir porque eles estão demonstrando uma profunda ignorância que não deveriam ter, porque fazem parte da mídia que deveriam informar. Segundo lugar, eu sinto vontade de chorar, porque dessa forma, eles que deveriam estar cumprindo o seu papel de informação, estão simplesmente desinformando ou informando erroneamente. Desde a primeira epidemia da SARS, que se sabe que a ivermectina é uma droga antiviral. E foi uma descoberta quando ela começou a ser testada junto com inúmeras outras medicações que já tinham antigas, que já estavam aprovadas no mercado, e de repente eles se depararam que a ivermectina foi fantástica para curar a primeira epidemia da SARS, o SARS-CoV. Então, ela começou a ser extensamente estudada por inúmeros outros pesquisadores. E então foram feitos inúmeros trabalhos por inúmeros pesquisadores, publicados em inúmeras revistas ao longo da primeira epidemia da SARS até o momento atual. Ou seja, nesse período, 18 vírus de RNA foram descobertos, sendo que os 3 ou 4 que mais nos interessam é a Zika, dengue, chikungunya e a febre amarela. Os demais não são tão conhecidos de nós. E tem ainda 4 vírus do DNA, inclusive o vírus da herpes, da pseudorraiva, bovino e tudo mais. Ou seja, ela não é somente uma droga antiviral, ela é uma potentíssima droga antiviral. E a mídia faria bem de estudar um pouco. O nível 5 é ação na replicação e montagem viral. Este trabalho da doutora Kelly e colaboradores, que foi feito pela Monash University, foi demonstrado que a ivermectina conseguia eliminar 98% do RNA viral em células de macaco infectadas pelo SARS-CoV-2 em 24 horas e 100% em 48 horas. E eles utilizaram o que para conseguir isso? A ivermectina. E então sugeriram que ela tinha um efeito terapêutico para a Covid-19. E esse trabalho, ao mesmo tempo que propiciou que muitos pesquisadores começassem a utilizar com muito sucesso a ivermectina para tratar a Covid-19, como também propiciou aos seus detratores, dizendo que não era possível que a ivermectina funcionasse para a Covid-19, porque ela era uma droga que foi utilizada numa dosagem que seria tóxica para o humano. Diga-se de passagem que a dose tóxica da ivermectina a gente não sabe direito qual é, porque ela já foi testada com o dobro da dose que está na bula, com o triplo da dose, com 5 vezes a dose que está na bula e com 10 vezes a dose que está na bula. Em todas essas formulações, não houve diferença significante entre quem tomou doses mais baixas e as que tomaram doses mais elevadas. Portanto, ninguém foi acima de 10 vezes e não se sabe exatamente qual seria a dose tóxica.
Acontece que, então, nós não sabendo qual é a dose tóxica, como é que a Kali teria utilizado uma dose que seria tóxica para utilização em vivo. Entretanto, logo em seguida, veio a publicação do Dr. Yasuzawa e colaboradores, inclusive o Dr. Omura, que mostraram o que de fato estava acontecendo, que aquele trabalho da doutora Kali era somente o que ele se propunha fazer, um trabalho in vitro mostrando que a ivermectina tinha sido eficaz para eliminar o vírus in vitro em células de macaco infectado. Só isso que ela demonstrou. Ela não demonstrou nem que servia, nem que não servia para humanos. E eles falaram, olha gente, agora é necessário fazer os estudos em vivo para verificar qual é a dose adequada e se tem a possibilidade de ser utilizada em vivo. Simplesmente isso. Porque é clássico da farmacologia que nós temos que testar. Depois que temos efetividade de uma medicação in vitro, nós temos que testar em vivo para ver se de fato ela funciona como gostaríamos que funcionasse. Então vamos adiante. O nível 6 é na ação do processamento da tradução de poliproteínas virais. Logo depois que o vírus entra na célula e vai no aparelho de Golgi e começa a utilizar o maquinário da célula, do citoplasma, para fazer a produção de proteína, ele não faz as proteínas bonitinhas já separadinhas em blocos certos. Não, ele faz uma imensa proteína, uma macro, uma poliproteína, que daí precisa ser separada em fragmentos pelas próprias proteínas dos vírus por um processo que a gente chama de proteólise. Então, as enzimas que são muito importantes para fazer essa separação dos bloquinhos da proteína viral é a 3-CLPRO, MPRO, e elas atuam nessa proteína e liberam os fragmentos que são os fragmentos ativos e tóxicos para nós, diga-se de passagem. Pois bem, o que faz a nossa ivermectina? Ela é demais. Ela se liga a 3-CLPRO e também a MPRO. E a APL, todas elas que são responsáveis por esse, vamos dizer, sequenciamento correto da quantidade, os bloquinhos das proteínas ativas para torná-las ativas. É demais a nossa ivermectina. Dessa forma, não há possibilidade de se processar a macroproteína nas proteínas ativas. Então, mesmo quando o vírus já está na fase de produção de proteínas, a ivermectina ainda encontra um lugarzinho para atuar e impedir que aquelas proteínas tóxicas não se formem. O nível 7 seria a ação dos receptores da carioferina. Este é um outro mecanismo que existe de transporte nuclear para completar a formação do vírus, pois vem a ivermectina, inibe essa importação nuclear que é mediada por essa substância que se chama KPNA1 e permite desta forma que não ocorra a ativação do STAT1, que é uma das consequências desse processo, e permite que a célula execute a sua função antiviral normal. Agora, o terceiro bloco que nós vamos ver é sobre ação em alvos de hospedeiros muito importantes para a inflamação. Esses são um total de 10 ações, 10 níveis. E aqui nós estamos listando todos eles e vamos começando com o nível de ação sobre o interferon. Porque justamente quando você tem uma célula infectada pelo SARS-CoV-2, ela emite um alerta, né, que é um interferon, para avisar as outras células, nós estamos sob ataque, tem que se defender, tem que se defender. Mas daí vem o vírus e ele começa a sequestrar essa maquinária que normalmente antagonizaria a infecção viral e a célula fica então à mercê do vírus. Pois bem, o interferon é aquela substância que costuma fazer essa sinalização que estamos sob ataque, que é inibido pelo SARS-CoV-2. A ivermectina, quando você administra, ela permite que todos esses níveis de expressão do interferon, que são esses 6,
que estão aqui listados funcionem naturalmente. E aqui o nível 9, que seria dos receptores semelhantes a TOL. Então, logo que o vírus entra nos receptores das células do reconhecimento, eles detectam esse ataque viral, estão presentes em várias células, né? E essa ativação ela faz com que a nossa defesa não funcione como deveria funcionar, pois vem a ivermectina, bloqueia a ativação desta via NF-κB e inibe essa sinalização para fazer essa sequência inflamatória. Esse receptor Toll-like, quando ativado, ele faz com que haja uma sequência de processos patológicos que são desencadeados em consequência disso. Então, vamos continuar com a ação anti-inflamatória da ivermectina. No nível 10, seria a inibição do fator nuclear KB ou NF-κB. Em doses baixas, a ivermectina ela conseguiu reverter profundamente o processo inflamatório associado a tumores quando estão recebendo a quimioterapia. Então, o que acontece? Você dá o quimioterápico e as células ao redor começam a se inflamar e não deixam finalmente o quimioterápico atuar inibindo o tumor, né? Então, por causa que eles atuam sobre esse fator de inibição de transcrição. Pois vem a ivermectina, ela inibe a produção dessas citocinas inflamatórias que são induzidas por uma outra substância que se chama lipopolissacarídeo, LPS, bloqueando essa via inflamatória. E dessa forma, o quimioterápico consegue chegar até a célula tumoral e destruí-la. A nível 10, ação na via do fator nuclear KB, NF-κB. Pois bem, nesta ação, nós temos a ativação daquele fator nuclear NF-κB que induz a expressão de vários genes que vão gerar processos inflamatórios na célula, inclusive citocinas e quimiocininas. Pois bem, a ivermectina vem e reverte a resistência das células tumorais a esses quimioterápicos, tanto in vitro como in vivo, porque ela inibe a NF-κB. Vejam só, que é um fator nuclear que induz muito a formação de citocinas. A ivermectina inibe essas citocinas inflamatórias induzidas por lipopolissacarídeos e bloqueando, portanto, toda esta via. E aí ela se tornou muito útil quando utilizada na UTI, porque é lá que nós temos muitas infecções bacterianas que são mediadas justamente pelos lipopolissacarídeos. E ela vem e consegue inibi-los e dessa forma atuando, favorecendo a ação dos antibióticos que estão sendo administrados ao paciente ainda em nível da UTI. Continuando, no nível 11 nós temos a via JAK-STAT, né? Essa via é demais, porque ela é verdadeiramente considerado o eixo ou plataforma central do processo inflamatório que ocorre na tempestade inflamatória da Covid-19. E é justamente a STAT3 que faz o aumento da proteína C reativa que o médico utiliza frequentemente na UTI para ver como que está a condição inflamatória do paciente. Ele pede essa dosagem. E olha aqui a nossa vilã, STAT3. E ela ativa receptores que vão gerar o quê? Destruição de linfócitos, que desde o começo nós sabemos que quando o paciente chega com linfócitos baixos, nós sabemos que vamos ter complicação pela frente e ele vai evoluir mal. Mas chega a ivermectina, ela vem e inibe a STAT3 e uma inibição que é direta. Quando fala que é direta é por atracamento, ela não deixa as ligações dessas substâncias atuarem dentro do nosso tecido para gerar inflamação.
ela inibe diretamente e pode-se dizer que ao inibir isso, ela quase que inibe toda a cascata inflamatória em consequência do SARS-CoV-2 e prevenindo desta forma muitas sequelas da doença. Nível 12 é a ação na quinase 1, que é ativada por essa P21. Essa quinase 1, ela costuma se inibir a JAK1 e STAT3, que vocês já sabem que é o eixo do processo inflamatório. E esse complexo dessa PAC com a STAT, ela vai fazer uma transcrição ativa do gene da interleucina 6, que é responsável também pela tempestade das citocinas inflamatórias da Covid-19, porque está aqui ligada com quem? Com a mãe de todas, a STAT3. Mas vem a ivermectina, suprime essa sinalização que vai dar início ao processo, promove a degradação da PAC1, se ele é destruído, ele já não funciona mais, que é mediada pela ubiquitina. Lembra aquela ubiquitina que sinalizava o que era vírus, bactérias e fungos para ser destruída? E ela compromete a atividade da STAT3, que é o eixo inflamatório da Covid-19, e diminui a produção da interleucina 6 inflamatória. Então, é fantástica, ela não é boa, ela é fantástica. Ao nível 3, a ação das interleucinas 6 e o fator de necrose tumoral. Ela vai suprimir a produção da interleucina 6 e desse fator de necrose tumoral. E induz, desta forma, reduz drasticamente a relação entre essas duas, que faz a modulação da infecção. Então, esses dois elementos, interleucina 6 e a TNF-alfa, eles são principais na tempestade das citocinas, que são prejudiciais no SARS-CoV e são todos inibidos pela ivermectina, nossa poderosa ivermectina. Ação de modulação do receptor P2XR, X4, esse receptor, ele tem canais seletivos de cátion, onde eles conseguem atuar, que eles são controlados pelo ATP, que é a fonte de energia da célula, e veja só, no caso de todos esses receptores desse grupo, o P2X4 é justamente aquele que é o mais sensível à ivermectina daquelas 7 subunidades que eles têm. Tem P2X4, P2X, etc, e tem o P2X4. E ele aumenta a secreção, ao mesmo tempo, da produção do ATP da nossa célula, que é a fonte da nossa energia e que combate a infecção. No nível 15, nós temos a ação na caixa da HMG-B1. Essa substância é liberada sempre que começa a haver destruição celular, como ocorre no processo inflamatório, e ela atua tanto como agonista, quer dizer, fazendo o processo, como também ela faz a mediação de inflamação pulmonar, que é tão grave na Covid-19. Pois vem a nossa santa ivermectina e impede a ação dessa HMG-B1, consequentemente não vai haver tanta inflamação pulmonar, nem tanta inflamação ao redor das células que foram previamente danificadas pela doença. No nível 16, nós temos a ação imunomoduladora do tecido pulmonar e do olfato. E o que se sabe é que ela tem uma proteção muito grande naqueles pacientes que estão em uso da ivermectina, do olfato e do paladar, impedindo que eles se deteriorem e permitindo que eles se recuperem rapidamente. A maioria dos pacientes da Índia se recupera muito rapidamente do olfato e do paladar, ou nem chega a ter, porque eles estão usando em grande quantidade a ivermectina na profilaxia e mesmo no tratamento. Muito bem, vamos fazer uma última ação anti-inflamatória, que é o nível 17 da ivermectina, que é realmente maravilhoso, porque ele inibe a produção não somente
de toda aquela sequência inflamatória que nós mencionamos, mas de citocinas pelos macrófagos. E os macrófagos, eles costumam ter uma hiperreação inflamatória dentro dos alvéolos pulmonares, enchendo com substâncias tóxicas terríveis esse alvéolo, impedindo que as células que vão reparar esse alvéolo, depois que seja feita a limpeza do conteúdo, elas completem as últimas etapas da sua diferenciação celular para estarem adequadas para reconstituírem aquele alvéolo. O macrófago, ele se hiperinflama na Covid-19 e ele faz uma inflamação, mas tão grande que ele bloqueia toda essa reparação do processo pulmonar. Pois vem a ivermectina, ela vai inibir a produção dessas citocinas pelos macrófagos, ela vai bloquear a ativação dessa sequência inflamatória que é NF-κB e das quinases MAP, e ela vai diminuir, em consequência, significantemente, o recrutamento de células imunológicas, produção de citocinas no fluido da lavagem broncoalveolar, secreção de IgE e IgG1 no soro, hipersecreção do muco pelas células caliciformes. Então, tudo isso vai diminuir, tudo isso é inflamação, gente, tudo isso é intensamente prejudicial para a recuperação do paciente. Aquela secreção acumulada, se a ivermectina não bloqueia, ela facilita muito o processo infeccioso. Em conclusão, a ação anti-inflamatória da ivermectina ela é importantíssima, porque todas as drogas anti-inflamatórias que a gente conhece até agora, elas são cardiotóxicas, hepatotóxicas, nefrotóxicas. Eu conheço muitos pacientes que morreram em consequência do uso de anti-inflamatório de forma abusiva e elas prejudicam realmente esses tecidos, elas têm efeitos colaterais muito graves e fatais. A potente ação anti-inflamatória da ivermectina não tem sido utilizada como ela deveria ter sido até agora. E o conhecimento disso abre o caminho para a gente abolir muitos dos anti-inflamatórios convencionais que são tão tóxicos. Na Covid-19, ela pode diminuir, utilizando ela no lugar dos corticoides, demais o processo inflamatório nos diabéticos e evitando que o diabetes descompense. E uma vez o diabetes descompensando durante a internação no UTI, ele fica praticamente à mercê de todas aquelas bactérias ultra resistentes que habitam um UTI. As lesões traumáticas agudas e crônicas ortopédicas, por que não usar a ivermectina em vez dessas coisas horrorosas nefrotóxicas? Nas lombalgias, temos que utilizar em vez de usar o corticoide. Recentemente foi relatado de uma enfermeira que utilizou uma infiltração de corticoide na coluna e agora está com perda da movimentação de um dos membros. Artrite reumatoide, artrose, espondilite anquilosante, psoríase, doença de Crohn, fibromialgia, todas essas doenças que eu estou mencionando, eu tenho experiência de utilização da ivermectina e com muito sucesso no seu caráter anti-inflamatório. E eu até recomendo aos médicos, meus colegas, que comecem a utilizar como anti-inflamatório essa medicação tão abençoada, tão eficaz e tão inócua.